12 de julho. Pois quantas vezes eu falei aqui sobre o poder da palavra. Semana passada eu estava falando sobre isso, sobre a questão do discurso, como a palavra organizada é capaz de produzir ações, como o discurso efetivo, eficiente, é capaz de direcionar e de dirigir exércitos. O conteúdo, a substância da palavra, a carga simbólica que ela carrega, a capacidade que ela tem de despertar aquilo que de mais íntimo existe na pessoa, gera o caminho, direciona ao caminho do bem ou do mal. Coisas que nesta quadra histórica, que eu posso dizer uma quadra anticivilizatória, os significados começam a receber determinadas qualificações que não dialogam com o sentido que nós atribuímos a eles. Por exemplo, bem. O que é o bem? Bolsonaro passa o tempo inteiro falando das pessoas de bem. O que é uma pessoa de bem? Quando nós nos deparamos com esta tragédia, mais uma que aconteceu, esta da morte do petista, por ser petista, na sua festa de aniversário, por um bolsonarista, estas questões, elas precisam ser muito bem compreendidas. Quando o Bolsonaro se jacta de ter constituído mais de 800 mil clubes de tiro, ou aqueles colecionadores de armas, o bem, do ponto de vista desta gente, passa a ser ressignificado. O Eduardo Bolsonaro, um dia após o aniversário do petista morto, cumpriu seu aniversário. O petista morto tinha no seu bolo de aniversário a face do Lula. Lula, que os bolsonaristas não chamam de Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, um ser humano como todos nós. Não. Eles se referem a Lula como o 9 dedos. Isto é a ressignificação do ser. Os nazistas tratavam os judeus como ratos. Na cabeça de quem ouve esses discursos, a partir de um juízo que é um juízo de eliminação do outro, porque o outro não é adversário, é inimigo, tudo fica mais fácil. Eliminar os ratos, eliminar o 9 dedos. Quem é o 9 dedos? Quem são os ratos? Na Alemanha nazista, 6 milhões de judeus foram eliminados. E aqui as coisas se somam. Bolsonaro é incapaz de se solidarizar com o ser humano. É um ser da necropolítica, é um ser que vive da morte, que vive de morte. Ele até hoje, observem, não se solidarizou com a família do rapaz que foi morto. Não. O rapaz que deixou 4 filhos, um dos filhos com 40 dias, Bolsonaro é incapaz de dizer isso. Ele vai e reclama. Reclama que atribuem ao bolsonarismo a responsabilidade pelo start deste gatilho que fez aquele outro, vítima desta tragédia, o que matou, agir como agiu. Então, minha gente, quando nós falamos determinadas coisas, nós precisamos pensar sobre isso. Tem sentido. Nós precisamos conversar com pessoas que apoiam o Bolsonaro. Nós precisamos perguntar para eles se eles concordam com isso que aconteceu. Se eles concordam com um bolsonarista na Avenida Paulista atropelar 2 jornalistas que estavam na calçada por simplesmente serem jornalistas.
Ontem mesmo, na frente do Alvorada, o Bolsonaro detonou de novo uma jornalista mulher, porque ele só faz isso, ele ataca as mulheres, ele desrespeita as mulheres, jornalistas. Está aí para quem quiser ver. Nós temos que perguntar para quem vota em Bolsonaro se eles apoiam esse tipo de coisa. Eu tenho dito, e as pessoas precisam pensar sobre isso. Em 1944, quando a Frente Oriental em Berlim, na Alemanha, estava caindo, os fanáticos hitleristas mandaram seus filhos para a guerra para serem trucidados. Crianças de 12, 13, 14 anos foram mandadas para a frente de batalha, porque estas pessoas fanatizadas sinceramente acreditavam que entregar a vida dos seus filhos para o Hitler era o caminho certo. Estas pessoas fanatizadas, elas agem sinceramente, o que deixa tudo mais difícil. O discurso do Bolsonaro organiza essas pessoas. A palavra de ódio, o aniversário do Eduardo Bolsonaro, com um 38 em cima, um revólver, é simbólico, é significativo. O Bolsonaro, o Eduardo, aquele que estava na foto do cara, com o cara que matou o tesoureiro do PT, um dia depois do aniversário do morto, comemorou o seu aniversário e fez questão de divulgar para o mundo que no seu bolo de aniversário havia um revólver 38 feito de glacê. Isto não é gratuito, isto tem um sentido, isto traz a palavra, isso constitui um discurso, isto organiza exércitos, isso define o caminho do bem ou do mal, e mais do que isso, isto abre uma disputa sobre a significação do que seja o bem, do que seja o mal. Para os bolsonaristas, que se dizem cristãos, ostentam armas. Bolsonaro diz que tinham que metralhar a petralhada. Alguém inventou isso? Não. Está aí para quem quiser ver. O problema é quem quer ver. E um problema maior ainda é como nós, que ainda toleramos a divergência política e que devemos seguir tolerando a divergência política, poderemos conversar com essas pessoas para tentar reverter este caminho que segue a passos muito largos, muito rápidos, para a incivilização. Se vocês olharem as minhas falas aqui no canal, vocês vão ver há quanto tempo eu venho falando sobre isso, venho dizendo sobre isso, venho alertando. Mas nós precisamos conversar com essas pessoas. Nós não podemos cometer certas generalizações. Os evangélicos, não sei o que é. Não. Existe uma fatia enorme de evangélicos ganhas para o bolsonarismo. Isso é verdade. Mas a fatia maior, tão significativa quanto essa, não foi ganha pelo Bolsonaro. E essa fatia de evangélicos ganhas para o bolsonarismo gera, do ponto de vista da política, uma combinação explosivíssima que nasce da reunião política e religião. Se nós não dermos um basta nisso, esta escalada trágica só vai aumentar. Pensemos sobre isso. Pensemos sobre isso